Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Bom, a rodada de licitações do excedente da Alcestão Onerosa foi realizada hoje no Rio de Janeiro pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O leilão do pré-sal garantiu à União uma arrecadação de 69,96 bilhões de reais. A importância do leilão se deve não só aos bilhões de reais envolvidos e à quantidade gigantesca de reservas de petróleo que estão sendo oferecidas, mas também ao alívio que esse dinheiro extra poderá trazer para os cofres do governo federal, dos estados e dos municípios. E para entender melhor, eu converso com o professor de Economia Internacional do INSPER, professor Roberto Dumas. Olá, muito boa tarde. Tudo bem, Isa? Obrigada Boa pela tarde. presença mais uma vez. Obrigado. Bom, o que é que estava em jogo no leilão do pré-sal? Estava em jogo o seguinte, estavam leiloando um excedente da seção onerosa que foi dado para a Petrobras de 5 bilhões de barris em 2010. Ela podia explorar 5 bilhões de barris. Quando ela furou, ela viu que tinha mais que 5 bilhões, a União falou, então nós vamos leiloar esse excedente da seção onerosa, que poderia chegar de mais até 6, até mais 15 bilhões de barris. Então é isso que estava em jogo, querendo leiloar em 4 áreas, que era a área de Búzios, que era mais atraente para a Petrobras, foi a que adquiriu com 90%, a área de Itapu, que foi adquirida 100% pela Petrobras, a área de Itapu, que micou completamente, e a área de Sépia, que também micou completamente e ninguém adquiriu. Então mostrou que daqueles 160 bilhões de reais que a União achava que ia arrecadar, por exemplo, não são 69. Por quê? Porque desses 69 que você deveria arrecadar, que é a questão que você junta o caso de Itapu e Búzios, 34 bilhões a União vai devolver para a Petrobras, porque está renegociando a outra leilão onerosa. Então vai sobrar para estádio, município e União, 34 bilhões de reais. Aí pergunta, foi um sucesso? Deu volta à pergunta. Eu tenho um carro para vender, 106 mil reais, eu vendo ele por 34. Fiz um bom sucesso, foi sucesso minha venda? Não foi sucesso. Agora, por que não foi sucesso? Não sei. Aí você fala, veja, mas a Petrobras entrou com tudo. O problema não é maior a Petrobras já conhece. Ou talvez seja, por que as internacionais não estavam? Porque não tinha o risco de não saber a quantidade, né? Já sabia quanto você tinha, mas você sempre tem o risco. Veja, você não está tratando de algodão doce. Você tem uma exploração aí. Qual é o problema? É você ter um vazamento e ter um problema ambiental. Você tem um problema ambiental, a gente sabe que esse problema ambiental vai pegar na imprensa internacional, a atuação vai despencar. Então, isso daqui não é uma tarefa, uma atividade de baixo impacto, é altíssimo impacto e todo mundo fica com medo. Agora você fala, mas você conversou? Não, a gente não conversou, não deu tempo, não falamos com ninguém, mas é difícil você sair do problema risco-retorno. Ou você está cobrando demais, dado o risco que eu estou correndo, ou o risco é muito grande, dado o retorno e vice-versa. Não tem como ter outra explicação. O que nos assusta é o que virá depois. Quer dizer, não é questão de, olha, por exemplo, aí falam, não, mas o câmbio depreciou, porque não vai entrar... Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Não é porque vai entrar ou vai deixar de entrar 20 bilhões de dólares ou 30 bilhões de dólares que bate no câmbio. Bate no câmbio que mostrou que nós estamos vendendo 4 joias da coroa, o petróleo é nosso, a riqueza é nossa. Sim, mas ninguém quis. Ninguém quis. Ao preço que estava e ao risco, não adianta a gente sair gritando atrás da ambulância, o petróleo é nosso, aparentemente ninguém quis isso daí. Então, fica esse negócio, esse populismo meio barato, que agora já não é mais, que eu não vou vender, que tem um monte de coisa, que vão me encarecer, tudo, está perdendo o momento. Vocês estão perdendo o momento, não esse governo está correndo, mas veja, é aquela coisa, cada vez mais você vai ter carros a bateria. Por exemplo, a nossa capacidade instalada, fazendo uma paralela aqui, é mais ou menos 157 gigawatts, de tudo de capacidade instalada. A China consegue produzir 51 gigawatts, 1/3
1/3 de tudo que o Brasil produz de energia só em painel solar. Para quê? Porque ela não quer ficar dependente de petróleo de países como Venezuela, países como o Sudão. Mas qual é o problema do Sudão? Não, o Sudão tem uma guerra horrível lá. Não quer ficar dependente do Irã, não quer ficar dependente do Iraque. Então ela constrói painéis solares de forma a diminuir a geopolítica do petróleo e ficar também menos dependente comercialmente de petróleo. Então, em que pese que o governo esteja fazendo tudo certo, desculpa falar, está chegando um pouco tarde, sabe? Mas ainda petróleo é commodity. Ainda é petróleo, é commodity, mas também aí eu volto com outra fase. Não é porque a idade da pedra acabou, não foi por causa da falta da pedra. Então, a demanda por petróleo vai continuar sendo cada vez menor. Não é tão grande. Mas você tem certeza? Veja, olha o que aconteceu. Precificamos errado, por que eles não compraram? O negócio está indo bem. O Estado está indo bem. O governo é liberal, é exatamente aquilo. Ah, mas eu odeio o liberal. Não, não é questão de você. O empresário gosta do liberalismo. Então, tudo que o governo está fazendo, não acho que seja um problema de governo ou desconfiança. Claro, isso a gente já sabe, já está tudo no preço. Por exemplo, você vai no Doing Business in Brasil, você está com problema. Isso o cara já sabe. Mas tem um issue aí, um problema que chama risco-retorno. Tem certeza? Veja, eu não falei com os caras. Mas é aquela coisa, você comprou 90%, achava que ia arrecadar 106, fizemos um carnaval merecido, seria o maior leilão, e no final das contas não vamos levantar 70, vou levantar 70, mas a Petrobras volta a 35. Então vai sobrar 35 para estados, municípios e União. É isso que eu queria entender direito, né? Se todos os blocos fossem arrematados, a arrecadação chegaria aí a 106 bilhões. Apesar da frustração de expectativas, trata-se do maior valor já levantado, mesmo que não tenha acontecido, né, em um mundo do leilão no setor de petróleo, né? Em termos de pagamento de bônus de assinatura, o que isso significa? Por exemplo, você falou uma coisa certa. Levantamos 68 bilhões, foi o maior. Mas o problema, às vezes, não é que é o maior, é quanto você falou que ia ser, sabe? Que finanças tem muito daquilo. O que você falou para mim? Você falou que ia levantar 109, né? Você levantou 34, 68. Então, você jogou uma expectativa lá em cima e depois me deu isso. Não, mas mesmo assim, deu maior. Aí, né? O investidor já... Por isso que Petrobras cai, o câmbio dispara. Mas você não está feliz? Então você deveria ter falado que a gente ia arrecadar 68. É como que a gente sempre fala. O Brasil vai crescer 0,8, 0,9. Se ele crescer 1,5, tá bom? Não, não tá bom. Eu queria crescer 3. Mas eu estou esperando 0,8, eu cresço 1,5. É tudo aquilo de quanto eu esperava que ia arrecadar e eu acabo arrecadando. E outra, não vou arrecadar os 70 bi. Vou arrecadar os 34. Porque 34 volta para a Petrobras. Então, se você pensar por um certo lado, esqueça o fluxo de dinheiro. Isso é bobagem. Não é isso que está movimentando o câmbio. O movimentando o câmbio é... E as privatizações? Será que os gringos virão? Você entendeu? Porque a imagem, a informação que passou... Lógico que falta muita informação, mas a informação que passou não foi boa. Porque nem você falou, estamos no maior leilão do mundo, 106, 6 a 12 bilhões de barris, tem 14 empresas interessadas, pá, ninguém vem. Como é que eu devo analisar isso? O que eu fiz de errado? O que eles estão entendendo? Bom, isso já passou, águas passadas. Tá, e agora os próximos? Qual é a minha lição de casa? Tá na minha mão, eu, governo? É na mão dos caras. O que aconteceu? Então, isso assusta um pouco. Quais são as áreas que foram leiloadas? Olha, você teve 4 áreas... A gente tem uma arte aí para mostrar. Isso. Né? Se a gente puder mostrar exatamente, acho que tem a distância. Você teve 4 áreas que foram leiloadas e que duas deram certo, que foi de Búzios, que foi a maior, que foi onde a Petrobras comprou 90%, e as duas chinesas, cada um 5%, a CNOCC e a CNDCC, cada um 5%, e a Atapu, que foi a menorzinha, que foi adquirida 100% pela Petrobras. Mas o bônus de inscrição não é aí que você ganha. Você ganha é saber quanto você dá de partilha. Então, você tem 2 coisas. Primeiro, cessão onerosa. Olha, você me paga 68 bi. Tá bom, pode usar. É o bônus. Agora, quanto você me dá do petróleo que você achar? É o que está escrito aqui.
É o percentual mínimo. Por exemplo, se você pega Búzios, se eu achar 100%, ou seja, de 100% de todo o petróleo que eu achar, 23,24% eu dou para a União. Isso é coisa da partilha. Então, ganharia o leilão, quer dizer, ganhou o leilão quem desse o maior ágio, quem deixasse na mão da União maior volume de petróleo. Então, mas o ágio foi zero. Então, aí é outro ponto que você colocou, bem lembrado, o ágio foi zero. Não teve competição, foi uma coisa simples, rápida e que não teve competição. Não foi algo cobiçado, né? Tão cobiçado. É aquela coisa, sabe? Esperava. Economia e finanças, você espera uma coisa, me dê alguma coisa aqui em cima. Se você me dá 1/3 do que eu estava esperando, isso frustra as expectativas. Mas é como a gente sempre fala, bom, esquece o passado, tá bom, e daqui para frente? Será que sou eu que tenho que fazer alguma coisa? Eu que eu digo Brasil, para atrair para as novas privatizações, Correio, Eletrobras, por que eles não entraram? Cabe ao governo agora sentar com eles e falar, o que aconteceu? É uma estratégia empresarial ou erramos na precificação? É difícil você achar. Errou feio se errou. Se errou feio, porque tudo tem um preço, né? Aí você fala, que nem eu falei, não, mas você tem um bruta de um risco ambiental. Sim, mas por um preço eu vou conseguir mitigar esse risco ambiental. Porque o pessoal fala, mas é um risco muito grande. Tudo que você faz gera um impacto socioambiental. Você ligou teu carro, ele gera um impacto socioambiental. Você está fazendo algodão doce, vai gerar impacto socioambiental. O que importa é se o impacto socioambiental ele é aceitável e mitigável. Se eu ganho uma bruta grana aqui, eu sei que no meu plano de investimento eu consigo destinar 15, 20 a 25% à mitigação de problemas ambientais. Por exemplo, usando padrões de desempenho, não do Brasil, mas do Banco Mundial, que é mais estrito. Ou, se o Brasil for mais estrito, usa do Brasil. Agora explica pra gente como que o dinheiro vai ser dividido. Não vai ser muita coisa, quer dizer, 30 bi é muita coisa, né? Mas a gente achava que seria o 106, não será o 106, vai ser no final das contas 34. Então a maior parte com a União e o que sobrava indo para municípios e estados, não vai ser aquela festa toda. Quer dizer, você esperava ganhar uma mesada de 106, vai ganhar de 34. É bom. Está valendo. No momento onde você está quebrado, não sei exatamente de quanto vai, mas da maior parte da União e depois vai para Estado, município, etc. Tal. E a Petrobras também vai ter direito a receber valores adicionais? Esses 34, e porque ela também fez uma parte que ela já trabalhou. Só que é dela, né? É dela. Ela vai, por exemplo, que você colocou muito bem, eu tinha direito de receber 110 bilhões de reais pelos investimentos e pelas plataformas que eu já coloquei lá. Se alguém quisesse comprar, ninguém quer comprar, então quem que vai dar os 110 para ela? Os chineses vão dar uma querelinha, os 10% vai dar uns 3, 4 bi para ela. Você entendeu? Então fica aquela coisa, veja, eu botei 110, eu vou receber de volta? Receberia se alguém quisesse comprar o que eu já fiz. Mas aquela coisa, ninguém quer comprar o que eu fiz. Puxa vida, então vamos para o próximo leilão, alguma coisa deve mudar. E as empresas terão que fazer investimentos pesados para poder retirar o petróleo das reservas, né? Quais os impactos na produção de petróleo? Isso é bom, porque você espera a maior de todas é justamente a que a Petrobras pegou. Isso ajuda. E se a gente pensar pelo petróleo, isso é bom, etc. tal, mas como economista, o que a gente diz? Isso é muito bom pela a cadeia de suprimento. Isso ajuda para você contratar mais pessoas, isso ajuda para você contratar mais o espaço siderúrgico, isso ajuda para você contratar mais técnicos, isso ajuda para você contratar serviços que vão estar instalados no município da Bacia de Santos, etc. Isso ajuda a impulsionar a economia. Não deixa de ser um investimento em formação bruta de capital. É isso que eu ia perguntar, o impacto na economia, né? Isso tem um impacto positivo. Agora, por exemplo, o fato de eu pagar apenas 60 bi não significa que o impacto na economia será 60 bi. Vai ser muito maior, porque é o efeito multiplicador. Não entendi o que é efeito multiplicador. Vamos supor, eu faço uma hidrelétrica.
botei 68 bi. Eu não vou ter que contratar gente? Então, além de 68 bi, eu estou contratando gente. Essa gente vai comer, essa gente vai usar hotel. Então, ela multiplica esses 68 bi. Então, o impacto na economia é muito maior do que os 60 bi. Pelo amor de Deus, me dá algum número. Se a gente usar o multiplicador da economia, é no mínimo uns 2, 3%. Desculpa, 2 a 3 vezes o que você está fazendo aí. É um impacto bastante relevante, mas poderia ser melhor. Tá certo, a gente entendeu um pouco melhor aí do leilão que aconteceu hoje de manhã do pré-sal, né? Esse assunto que vem desde a semana passada, e o professor Roberto Dumas explicou um pouco pra gente. Agora a gente abre espaço para falar do plano de reformas que foi entregue ontem ao Congresso. Tem o PEC do Pacto, a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos. Quais os pontos importantes de cada um, Dumas? Aqui eu gostei de uma frase que o Paulo Guedes falou, o seguinte: em primeiro lugar, principiologicamente, o que está acontecendo é uma mudança de cultura. A gente já tem a cultura da estabilidade monetária desde o Plano Real. Inclusive o nome, o título desse plano, ele colocou ali, Plano Transformador. Exatamente. Por que estabilidade monetária? Você é nova, você não vai saber, talvez você não vai lembrar, eu sou velho, eu lembro. Por exemplo, estabilidade monetária, nenhum brasileiro mais aceita uma inflação de 4.500% ao ano. Eu passei por isso. Nem 100%, nem 5%. Então, a cultura da estabilidade monetária já está arraigada no povo brasileiro. A cultura da estabilidade fiscal, não. Parece que a gente quer cada vez mais Estado, mas não quer pagar imposto. Coloca uma lei nisso. Eu já tenho a lei do teto do gasto, eu tenho a lei da responsabilidade fiscal e tenho a regra de ouro. Mas parece que essa cultura não pegou. O que fez no Pacto Federativo? Primeira coisa, é uma completa revisão de como o governo, o Estado, vai receber os recursos e vai distribuí-lo. Ele vai descentralizar. Por exemplo, antigamente você tinha todo o dinheiro carimbado. A União pegava, a Constituição fazia com que eu tinha uma receita e eu distribuía. Carimbado. Tudo carimbado. 93% carimbado. Agora não vai mais ser carimbado. A não ser educação e saúde. Isso vai ser positivo? Isso é positivo, não é que é positivo, não muda. Porque antigamente eu poderia chegar e falar, quanto você precisa? O certo é você ganhar 500 milhões, eu te dou os 500 milhões. Agora eu vou te dar os 500 milhões, um exemplo, mas 43% obrigatoriamente você tem que investir em saúde e educação. Como era? Só que era saúde um montante, educação outro, mas somando os dois dava 43. Agora você como meu governador, você como meu prefeito, etc., eu deixo você administrar. Então agora está na tua mão. E se você gastar demais, eu não vou te ajudar. Então acabou aquela coisa, eu quero ser prefeito porque é fácil. A responsabilidade agora não é só da União, passou do Estado, passou do município. Aí o cara vai reclamar, não, mas não é assim. Como não é assim? Você não sabe administrar seu dinheiro? Eu estou te dando dinheiro, fique à vontade, gaste como queira. Se por acaso faltar dinheiro para a segurança, aí você não vai achar problema comigo, é você que está administrando mal. Vai descentralizar. Veja como é a mudança. Desculpa? Vai descentralizar. Descentralizar. De novo, menos a educação e a saúde. Essa é a coisa do Pacto Federativo. Não vai ser simples, todo mundo vai chiar, etc. Tal. Tem um pacto, por exemplo, da desindexação. Tem algumas despesas obrigatórias que a gente indexa ou pela inflação passada ou pelo salário mínimo. Não vai mais indexar mais, tirando os benefícios da Previdência, do BPC, etc. Não vai mais. Isso já ajuda também. Outro ponto, você tem aí, que nem estava falando agora há pouco, eu vi vocês falando, que tem praticamente 1.200 municípios com 5.000 habitantes, que isso deveria se juntar. Veja, se você polêmico, né? É polêmico, mas se você pensar 5.000 habitantes, no Maracanã cabe 200 mil, ou seja, nós estamos falando de um município onde cabe 2,5% no Maracanã. Não dá para juntar essa turma? Que diabos tanto você quer ser prefeito?
Para que toda essa burocracia? Desculpa, eu não consigo entender. É o que eu falo. Me explique como se eu fosse uma criança de 5 anos. Eu não consigo entender por que eu preciso ter 1.200 municípios, onde eu tenho 3.000 pessoas e do meu lado tem outro município com mais 3.000 pessoas e duplicada toda a escala burocrática. O que está acontecendo? Eu sou tão diferente assim? Economicamente seria mais vantajoso. É óbvio. É óbvio. Só que, não quero arriscar, mas já arriscando, tem muitos interesses enraizados. Eu sou prefeito, sou vereador, eu ganho daqui, ganho dali. Ou seja, você sempre tem uns piratas privados e públicos que se aproveitam disso. A hora que você junta mais, fica mais complicada a vida desses caras. A governança fica melhor. A governança de uma província pequena, fica tudo num olha, ninguém está vendo, o negócio foi mais fácil. E não parou por aí. Ou seja, você vai dar ainda praticamente 400 bilhões de reais em 15 anos, que são os royalties do petróleo. Você dá para ele. E também você tem a parte da reforma emergencial, antes de nós falarmos da reforma dos fundos públicos. A reforma emergencial, ela te deixa o seguinte: se o Estado e o município já atingir 95% do que ele deveria, ele tem que parar de dar reajuste salarial e aumentar a contratação. E dos fundos públicos, você tem 281 fundos públicos que eventualmente eles não precisam mais existir, são 220 bilhões de dólares que podem voltar para a economia. Tá certo, é muito longo, né? São muitas propostas que a gente tem que ficar aqui um jornal inteiro falando. Bom, é uma mudança de cultura, né? Política pesada, né? A gente vai ser acompanhar nos próximos meses. Obrigada pela presença no nosso estúdio. Boa tarde para você, professor. Bom, e a seguir, Receita Federal apreendeu mais de 90 quilos de cocaína em uma carga de exportação no aeroporto de Guarulhos. Você vai ver daqui a pouco aqui